No Rumo Certo de hoje, vamos falar talvez de um dos ativos mais importantes dentro de uma empresa, a reputação corporativa. E vamos tratar também de comunicação, tendências de comunicação aí para este ano e para os próximos. E aqui comigo para essa conversa eu recebo Patrícia Marins, que é especialista em comunicação integrada e também em gestão de risco nos casos de alto risco reputacional, né, Patrícia? Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar com você. Obrigado a você também pela sua disponibilidade de tempo. E o programa de hoje é um programa especial, a gente vai ter quase 1 hora de conversa aqui no Rumo Certo, diferente dos outros da semana, que são um pouquinho mais curtos. Então a gente vai ter muito tempo para discorrer aí sobre reputação corporativa, sobre comunicação também. E aí, eu queria conhecer um pouquinho mais de você para a gente começar essa nossa conversa, da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve também na sua agência, que é a oficina que chama, né? Me conte um pouco mais do trabalho que você desenvolve e da sua trajetória, Patrícia. Claro, com prazer. Eu sou jornalista, acho que como você, de formação. Eu trabalhei em alguns veículos de comunicação em São Paulo, da onde eu sou. E há muitos anos, há 27 anos, eu trabalho com comunicação corporativa, em especial com gestão de crise de alto risco reputacional, na capacitação também de gestores em entender a complexidade de comunicação e estarem preparados para a rotina de comunicação, né? Sou professora também do Instituto Rio Branco, na formação dos diplomatas em comunicação, relações públicas e diplomacia, e sou palestrante e ministradora na área de comunicação e reputação. Na Oficina Consultoria, que é a empresa que eu cofundei há mais de 20 anos, nós atuamos em construção de reputação, comunicação de alto impacto, a partir do elemento da narrativa da comunicação com o objetivo de fazer transformação muito em cima das pautas urgentes da nossa sociedade. É assim que a gente trabalha. Certo. Então, e começando então, a gente vai ter tempo aí para conversar pelo seu currículo grande, a sua experiência, vasta experiência. Eu queria entender um pouco mais o que é esse ativo reputação corporativa, quanto ele é importante, o que ele é, vamos tentar definir. A reputação é um ativo, sem dúvida, que até pouco tempo atrás as pessoas achavam que ele era intangível, né? Reputação é algo associado a um valor intrínseco da marca que está baseado naquilo que eu sou, que eu faço e como me percebem. Então, eu posso ser uma marca, uma pessoa, uma instituição, um órgão público ou um órgão privado. A maneira como eu me expresso, a maneira como eu tenho as minhas crenças e os meus valores e como os outros me percebem é o que vai somando o meu legado e a minha reputação. É algo de longo prazo que deve ser investido permanentemente e que num descuido tudo pode mudar, né? Então, assim, há uma diferença entre imagem e reputação. Imagem é a percepção do dia de hoje, em cima dos valores e crenças dos outros, de diferentes públicos, e reputação é o que eu acumulo ao longo do tempo. Se a gente fosse fazer uma comparação, né, como uma fotografia e um álbum de fotografia, a imagem seria a foto do momento, então como eu estou me apresentando para vocês, e a minha reputação seria o álbum de fotografia com várias fotos de como eu me apresento para vocês. Então esse ativo, que hoje ele é tangível, a gente consegue mensurar, ele está associado muitas vezes ao balanço financeiro de uma instituição, é algo de mais valioso e o que determina hoje o sucesso e a perenidade de uma empresa, de uma instituição, perante os seus públicos e perante a sociedade. Certo, interessante, Patrícia, muito boa essa comparação, essa definição também. Mas então, como se faz uma gestão, por onde a gente começa, para fazer uma gestão da reputação na empresa? Quais são os pontos, o que o empreendedor deve observar?
Olha, o empreendedor, o empresário, ele precisa observar, principalmente, um diagnóstico. É muito comum, sabe, Sebastião, a gente encontrar empresas em que não tem uma visão clara, cristalina, sobre a percepção que os outros têm sobre ela. Muitas vezes o diagnóstico é só de dentro para fora e não de fora para dentro. E às vezes é o contrário também. Então, a primeira etapa é ter um diagnóstico de imagem, é ter um mapeamento de riscos reputacionais. O que pode acontecer em relação à minha imagem, à imagem da minha empresa e da reputação dos executivos, das pessoas que trabalham comigo e que podem impactar no meu negócio. Há algum risco reputacional? Qual é esse risco reputacional? Se ele acontecer, eu estou preparado para lidar com essa situação? Então, a primeira etapa na gestão de reputação é nós termos um diagnóstico certeiro, preciso, sem mentiras sinceras, sem querer esconder alguma coisa, né? Mas como é de fato que a minha reputação está naquele momento. Mal comparando, quando nós estamos investigando, fazendo um check-up sobre a nossa saúde, sobre a nossa situação de saúde, nós temos que ter um diagnóstico médico por vários especialistas. Na reputação é a mesma coisa. Eu começo por um diagnóstico profundo sobre a minha reputação, pontos fortes, pontos fracos e principalmente o meu mapa de riscos reputacionais. É um trabalho preventivo, né? Não é para resolver depois que acontece um problema, né? A solução está antes, é mais ou menos isso, né, Patrícia? Apesar de ser diagnóstico, mas é diagnóstico de algo que não aconteceu, do que pode acontecer, né? Exatamente, como na nossa saúde, né? Quanto mais eu sei o que eu posso vir a enfrentar sobre o aspecto da minha saúde, eu tenho mais chances, de fato, de ter as ferramentas corretas, de ter um tratamento adequado, de buscar recursos, né? Buscar os melhores especialistas. Na reputação é a mesma coisa. Então, quanto mais eu invisto no preventivo, mais eu estou preparado na hora que a crise vem. Porque a crise, Sebastião, ela vem. É inerente a qualquer negócio, de qualquer empreendimento, gestão de crise, né? Seja a crise com o cliente, seja um ataque de hacker ao meu negócio, seja uma questão de compliance, a crise ela vai vir. O meu sucesso depende do investimento, e aí quando eu estou falando de investimento não é apenas financeiro, mas é de tempo, é de recursos, é de importância, né, em relação à prevenção. A prevenção, ela garante a sua navegabilidade na hora em que a crise chegar. Então, mas que pontos são importantes ali? Que elementos são importantes que constituem a reputação e que precisa ser observado? Ou eu diria mais até, quando a gente percebe alguns sintomas de que precisa observar, de que alguma coisa está saindo fora do controle, por exemplo, quando se fala de reputação? Olha, são vários quesitos, né? Várias características. Quando a gente faz mapeamento de risco reputacional, a gente tem que entender do negócio, né? E as várias áreas. Então, a área, por exemplo, de pessoas, quais são os riscos que eu tenho, eu estou abraçando as causas de diversidade, por exemplo, ou não, a minha empregabilidade, o meu clima organizacional, isso relacionado a pessoas. A parte de logística, eu posso ter algum risco reputacional relacionado ao meu cliente, nas entregas dos produtos, na escala, no dimensionamento de estoque, ou seja, em cada área da sua empresa, é importante que você enxergue qual é o risco do negócio e qual é o risco da reputação. Sabe o que acontece, Sebastião? Muitas vezes as empresas ficam tranquilas achando que elas têm mapeado tudo que é impacto para o negócio, mas poucas vezes elas se preocupam tudo que é impacto para a reputação do negócio. E são questões diferentes, né? Às vezes você tem um impacto para o negócio que é fluxo de caixa e que isso não necessariamente está afetando a sua reputação naquele negócio. Mas um assédio moral, um caso, por exemplo, de racismo estrutural que não é combatido na sua empresa, pode ser algo
que será um passivo reputacional. Entende? Então, nós temos que trabalhar a questão dos riscos gerenciais, dos riscos de operação e, na paralela, trabalhar os riscos reputacionais. Uhum. E é um risco e um custo altíssimo, eu imagino, né? Porque se consertar um problema de reputação, talvez seja até mais difícil do que se resolver um problema financeiro, né? Por mais que pareça algo de fora, mas você diria que é algo bem de dentro mesmo, né? É interno, é uma gestão interna ali, diante dos valores que a empresa tem, né? Então começa em casa, né, Patrícia, a solução, né? Sem dúvida, as pesquisas demonstram que 86% das crises, elas vêm de dentro. E elas são já evitadas, elas poderiam ser evitadas. Sabe aquele probleminha que você está vendo com um executivo seu, que ele é mais agressivo e ele distrata as pessoas, mas ele é muito eficiente e você deixa ali debaixo do tapete? Você sabe que é uma crise anunciada. E isso vai gerar um impacto reputacional para a sua empresa, né? Então são essas questões, muitas vezes, que não são tratadas e que na hora que acontece uma denúncia, um problema com concorrente, essas crises reputacionais vêm. E as pesquisas também demonstram que uma crise reputacional, a empresa demora, se ela fizer tudo certinho, mais ou menos de 4 a 5 anos para ter a mesma percepção que ela tinha antes daquela crise. Então, a vacina está na prevenção, na visão clara de que é necessário trabalhar em cima de valores, propósito. Eu preciso ser e parecer aquilo que de fato é a minha crença. Muitas das crises acontecem por empresas que criam campanhas ou personalidades que não têm autenticidade, que não tem o valor realmente dentro da companhia. E aí não se sustenta, né? Na hora que a gente tem uma crise, aquilo que eu sou, se não está de fato coerente, né, com as minhas crenças, eu tenho um problema reputacional e depois, muitas e muitas vezes, esse problema é irreparável, né? Porque a gente está falando aqui, Sebastião, de percepção de muitas pessoas, num mundo globalizado, num mundo com redes sociais, onde as pessoas começam a falar: você viu aquele problema que aconteceu no estacionamento do shopping? Olha, uma pessoa negra, ela foi ali agredida de uma forma inviolável. Então isso começa, se a empresa não faz nada no estacionamento daquele shopping, e ela não tem uma postura transparente de combater aquele fato, isso já vira um problema reputacional e que muitas pessoas estão comentando e geralmente sendo propagada pelas redes sociais. Entende? Então nós temos que evitar de fato esses problemas e para isso mapear o que pode acontecer. Não, muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa coerência, eu digo a gente enquanto empreendedor, é preciso entender que há hoje uma facilidade ou uma transparência muito grande, né? O consumidor que também tem uma mudança de tratamento, é uma mudança de consumo que a gente está vivendo, é muito atento a isso também, né? E isso se propaga de uma maneira muito forte. E aí eu pergunto para você, de quem eu imagino que seja de todos, mas de quem é a responsabilidade por identificar, por manter a reputação numa empresa? Não é só de um gestor, não é só da liderança, né, Patrícia? Queria que você me falasse sobre isso, do quanto a gente está vivendo também esse momento de engajamento e quanto isso chega lá na ponta, né? Não é responsabilidade de um só, né? Não, é uma responsabilidade coletiva. Se eu faço parte de uma organização e eu tenho um crachá que eu represento uma organização, eu sou responsável pela reputação dessa organização também, né? Eu sempre falo, a partir do momento em que você assume a representação de uma companhia, de uma empresa, de uma instituição pública, e você tem um e-mail corporativo, você tem um crachá corporativo, você é a imagem dessa empresa.
Então, aquilo que eu publico nas minhas redes sociais, aquilo que eu falo sobre essa empresa, isso também denota a construção dessa reputação. É, portanto, uma responsabilidade coletiva, a responsabilidade é de todos. As pessoas de uma organização precisam entender e receber letramento sobre a importância da reputação e a importância de se preservar essa reputação. Isso é feito no dia a dia. Não é num momento só, é no dia a dia. É um trabalho de longo prazo, de construção coletiva e permanente. Eu não posso ter momentos em que eu faço grandes ações e depois eu me recolho, né? É algo que é, de fato, uma construção, é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho, imagino, que comece lá no recrutamento até do colaborador, né? Porque é isso que eu queria ver com você também, como se dá esse engajamento de forma orgânica, responsável, motivada até, eu diria, né? Para que todos se beneficiem. Também o colaborador, enquanto empreendedor do seu conhecimento dentro daquela corporação, né? Também se beneficia, é claro, com o resultado de todo da empresa. Mas vamos falar um pouquinho mais então, vamos fazer uma paradinha rápida nesse bloco, a gente volta no próximo e queria avançar com você nessa questão do quanto é importante e como se dá esse engajamento para que tenhamos uma eficiência na divulgação, enfim, na reputação da empresa. E aí avançando também para a importância da comunicação corporativa, comunicação com os colaboradores, comunicação com o mercado, com o meio externo também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente continua na conversa daqui a pouquinho, tá bom, Patrícia? Muito bem, e você de casa também aguarda com a gente vai para o segundo bloco desse Rumo Certo especial de hoje, já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial dessa semana, e hoje nós estamos falando sobre comunicação corporativa e um outro ativo importante também, que é a reputação nas empresas, ou das empresas. Aqui comigo, uma especialista no assunto, continua na nossa conversa, a Patrícia Marins. Oi, Patrícia, então, conceituamos, né, no primeiro bloco, e foi muito bom, você conceituou, eu diria, o que é reputação corporativa, o quanto ela é importante também. E aí a gente finalizou trazendo para a eficiência dela, como ela acontece e da responsabilidade por ela, que é de todos dentro de uma corporação. Como é que se dá isso? Como é que eu trago para junto de mim, empreendedor, o colaborador que está comigo, para que ele faça entender, não é só o bom salário, não é só o benefício, né? Ele precisa entender da marca, precisa entender do propósito, precisa entender da reputação. Como é que se dá isso? Como é a gestão de pessoas nesse caso? Ótima pergunta. A gente tem visto tanto as discussões hoje em torno de contratação por valores. E eu penso que esse é um caminho muito importante para ter o compromisso desse colaborador em relação à construção e à preservação da reputação da sua marca. Quando eu contrato apenas por quesitos técnicos, então eu preciso de uma pessoa muito boa, especialista em gestão de projetos, por exemplo, para a minha empresa. Então eu vou buscar alguém que tenha experiência prévia nessa área, que tenha credenciais muito sólidas sobre isso, mas eu me esqueço de validar a aderência dos valores pessoais dessa pessoa com os valores e propósitos da minha organização e os meus mesmo como empreendedora, né? Então, quando eu não faço isso, eu não checo antes se essa pessoa vai ter o mesmo compromisso em termos de valores, vai haver uma frustração. Eu não vou ter embaixadores de marca que são tão importantes nesse momento, onde nós temos uma sociedade hiperconectada e todo mundo falando o tempo inteiro sobre essa marca. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a ter a mesma missão que eu tenho. Então, o recrutamento e seleção é uma etapa importantíssima para a gente poder selecionar profissionais que tenham aderência a valores e propósito. Quando a gente percebe que não tem,
é melhor, por mais que essa pessoa tenha as competências técnicas, mas quando os soft skills, né, como o mercado corporativo fala, não são aderentes ao seu propósito corporativo, é melhor que essa pessoa não seja selecionada e que você contrate alguém que tenha as competências técnicas, mas que também esteja alinhado à sua expectativa do seu propósito, porque senão a gente vai ter uma incoerência em algum momento. E como é que está o mercado hoje? A gente tem mais profissionais com essa vontade, talvez, né, de estar aderente ao propósito da empresa, não é? Me parece uma questão quase que geracional, né, onde as pessoas, não mais como na minha geração e anteriores, que buscam carreira, né, formação, mas hoje os profissionais novos, bem capacitados, eles realmente têm essa questão do propósito como um ativo forte para ele também enquanto profissional, não é? Como é que está esse mercado? A gente tem realmente gente mais capacitada? As empresas têm entendido isso de forma orgânica? Como é que é isso no Brasil? Olha, eu percebo que existe sim uma preocupação cada vez mais crescente em relação a você ter gerações distintas trabalhando, né? Isso faz parte também da gente abraçar a diversidade, permitir que várias gerações estejam juntas, olhares multi-olhares, né? De uma forma mais orgânica na sua organização, e percebo também que cada vez mais há um engajamento genuíno quando existe um combinado prévio. Olha, para mim esses são valores que são inegociáveis. Então, quando eu deixo claro, logo na largada, na seleção ou no onboarding desses profissionais, aquilo que é inegociável em termos de valores e propósito e expectativas, fica muito mais fácil eu ter o engajamento depois nas entregas desse profissional, né? Porque esse profissional, como eu falei, ele vai ser um embaixador da sua marca, ele que vai te representar. Então, se para ele, por exemplo, a inquietude, um valor de inquietude, uma empresa inquieta, uma empresa que está sempre buscando inovação, uma empresa que sempre quer mais, se esse profissional enxergar isso como, nada tá bom, sempre faço, mas nada tá bom, vocês vão ter um problema. E esse profissional, em vez de professar externamente um alinhamento aos seus valores, como, olha, eu trabalho numa empresa que está sempre querendo mais, uma empresa que está sempre olhando o inovador. Se ele não enxergar dessa forma, ele vai estar professando o quê? Olha, eu trabalho numa empresa que nada está bom nunca. Eu faço o que for, mas essa empresa, ela tem essa questão de cobrança, entende? Então, são questões sutis, mas que precisam ser combinadas na largada. Então, a sua carta de valores, aquilo que é caro para você, que você não vai negociar, você precisa deixar logo claro, combinado, na largada dessa contratação. O colaborador precisa estar motivado também, né? É claro, temos que ser pragmáticos também, o salário é interessante, a valorização é interessante, os benefícios que vêm, mas ele precisa estar motivado por vários fatores, né? Até de relacionamentos, né? Não pode haver dentro da corporação discriminação, por exemplo, ou privilégios, talvez, né? Todas essas coisas que parecem pequenas ou discurso, mas elas na prática, na ação, no dia a dia dão resultado isso também, né? E o interessante, talvez, você me disse a verdade, é que são quase que orientações, que dicas, enfim, de discussões que a gente está tendo aqui, bastante democráticas, no sentido de que elas podem ser aplicadas em inúmeros perfis ou portes de empresa, né? Isso não é só para grandes corporações, mas eu, enquanto empreendedor, micro e pequeno empreendedor, com um funcionário que seja, né? Também posso adotar políticas dessa forma, né, Patrícia? Isso é importante se pensar em que em todos os níveis é preciso que seja assim, né? É uma revolução que a gente está vivendo e é uma revolução produtiva, se a gente pensar em termos de receita, se é que é isso tão importante para o empresário, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Independente do seu tamanho, se você é micro, médio ou grande empresário, a questão daquilo que você acredita, do tom que você dá para o seu negócio, tem a ver com a sua reputação. Isso lá na frente vai ser a consequência da sua reputação. Então, você hoje tem um ambiente onde as pessoas se sentem bem,
se sentem satisfeitas? O seu cliente é bem tratado? O teu cliente tem a percepção de ser bem tratado? Isso tudo vai impactando na sua reputação. E é algo que não vem apenas da liderança dessa empresa, né? Eu costumo dizer, a empresa é o quê? É um ser inanimado? Não, a empresa somos nós que fazemos parte dela. Então, é muito importante que a gente perceba essa responsabilidade coletiva que nós falamos, né? Porque cada fato, cada conduta, cada gesto vai corroborar ou não com a formação dessa reputação. Uhum. É curioso, né? Você dá consultoria, né, com o trabalho que faz na oficina, e eu imagino qual tem sido o principal gargalo para fazer entender essa dinâmica, porque às vezes a empresa financeiramente pode estar indo muito bem, né? Pode estar dando resultados até, mas poderia, claro, ir ainda melhor. Onde é que quando você faz um diagnóstico de uma empresa que lhe busca para consultoria, onde é que tem sido os maiores gargalos pela experiência que você vive no mercado? Vai depender muito assim desse momento que você falou da empresa, né? Empresas geralmente que estão navegando em céu de brigadeiro, para elas é difícil enxergar quando elas vão encontrar um asteroide na frente delas. Elas acham que isso é pouco provável, isso não vai acontecer, né? Lá vem a Patrícia querendo me dar medo. E, na realidade, o nosso papel enquanto consultoria de reputação e de gestão de relacionamento é muito apontar, olha, apesar de estar tudo muito bem, nós temos esses pontos de vulnerabilidade, né, para poder enfrentar e deixar ainda melhor o seu negócio. Seu negócio pode ser ainda mais robusto, ter uma percepção ainda melhor, se nós conseguirmos avançar nesse ponto de vulnerabilidade, que é o que eu falei mais cedo, de matriz de risco, né? Agora, já uma empresa que está passando por uma situação de crise, essa empresa, né, ela tem muito mais, geralmente, a visão mais clara de como uma crise pode afetar o seu futuro, né? É aquela coisa, na dor a gente resolve, começa a perceber os problemas que a gente nunca percebia antes, né? Seja nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos como pais e filhos, né? A mesma coisa na empresa. Nos momentos de crise, as empresas costumam perceber mais a importância da comunicação. Há ainda, infelizmente, alguns segmentos da economia, principalmente os mais prósperos, que não enxergam tão bem esse trabalho de prevenção de crise. Elas vão perceber lá na frente, né? Outro dia, uma empresa me procurou, crise, né? Uma empresa grande, e ela tinha sido alvo, caiu um drone nessa empresa, no pátio da empresa, e esse drone, ele tinha cocaína, veja bem, não tinha nada a ver com a empresa. E aí, de repente, aparece a Polícia Federal naquele lugar e a empresa não sabia nem por onde agir. Quem fala, como atende, como não atende. Isso tudo é óbvio que vai impactar a imagem daquela empresa na hora. Você vai ter televisão chegando, né? Então, essas situações de crise, nessa hora, essa empresa falou, olha, nós nunca investimos em né? Então, nessas horas que eu sempre falo, a crise faz com que a gente comece a perceber que comunicação é muito maior de como eu me enxergo. Uhum. Não, é muito interessante porque a gente diz isso também, né? Que é no momento de crise que vem a criação, né? Que vem a inspiração. Mas, ao mesmo tempo, e por outro lado, é quando nos melhores momentos, quando você se prepara, você estará mais preparado para passar pela crise, né? A pandemia recente é um exemplo disso, né? Empresas mais bem preparadas em todos os sentidos, uma gestão mais bem feita, bem planejada, certamente passaram com menos dificuldades, todos tivemos dificuldades. E empresas talvez que não tanto, num momento de crise desse, talvez não consiga nem se superar, né? Mas a ideia é essa, questionar com você, é uma coisa que se torna perene também, né? Uma vez que você institui essa cultura, né? Da preocupação com a reputação, com a comunicação bem feita, né?
você ganha um ativo quase que para sempre, né? Como você disse lá no começo, não é um projeto que se implanta, né? A gente tem até um termo que a gente chama, que é que você cria o seu colchão reputacional, né? Sabe aquela frigideira Teflon? O Teflon é o teu investimento. Então, sempre que você está trabalhando com transparência, conversando, dialogando com a sociedade, demonstrando tanto as suas fragilidades quanto as suas fortalezas, não existe empresa, pessoal, que seja permeável à crise. Todos nós, seres humanos e empresários e empresas, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Então, quanto mais eu invisto nesse diálogo com a sociedade, com os meus públicos, com transparência, na hora da crise, eu vou ter um elemento de dúvida, que é, poxa, mas essa empresa que está aqui sempre falando comigo, que está sempre dialogando, essa empresa que sempre me tratou tão bem, ela está vivendo isso? Será? Então, isso é o colchão reputacional. Da mesma maneira, quando a gente vivia, né, o Brasil viveu por tanto tempo uma operação Lava Jato, onde tantos empresários foram envolvidos, os empresários que tinham um trabalho, de fato, de estar alimentando aquilo que eles faziam, a empresa fazia, na hora que vieram os seus nomes sendo revelados em lista de delação, eles tinham esse elemento da dúvida. Poxa, mas esse cara eu conheço, já tive com ele. Não, isso não é verdade. Então, é o elemento que eu chamo do elemento Teflon. Então, esse colchão reputacional, ele é construído na hora da bonança, na hora que está tudo bem. Não é na hora que eu tenho um problema que eu vou mostrar para todo mundo que eu sou do bem, que eu tenho uma boa reputação, que eu tenho uma característica de credibilidade. Não, é na hora que está tudo bem que eu construo o meu colchão reputacional. É bem o tipo de coisa que não dá para correr atrás, né? Não tem como correr atrás, tem que fazer antes mesmo. E aí volto para aquela questão lá que a gente falou do engajamento, da importância, de como ele acontece, né? O comprometimento do colaborador. Porque também nesse momento de bonança, ele também tem que ser, não sei se diria retribuído, mas tem que fazê-lo entender de que ele fez parte daquilo, né? Essa valorização nos bons momentos também, para que o colaborador não veja a empresa só se beneficiando, né? Eu acho que é a transparência, a lealdade, né? A comunicação corporativa ali que é muito importante, né, Patrícia? Agora, que desafios a gente tem aí pela frente? Voltando a falar de tecnologia também, a gente tem muita coisa nova no mercado, tem muita ferramenta tecnológica que pode contribuir, mas também, se não usada com eficiência, pode não, né? Como é que você vê esse cenário aí pela frente, dessa necessidade hoje da gente entender que é preciso investir em comunicação corporativa eficiente, na reputação e pelo que vem pela frente com desafios cada vez maiores por conta da tecnologia, eu diria? São muitos desafios, né? É uma indústria, a indústria da comunicação é uma indústria em constante transformação, ela não para. Você tem o advento, né, de cada ser humano como hub de conteúdo. Então, eu, pelas minhas redes sociais, eu produzo conteúdo e eu também transmito esse conteúdo, né? Então, eu tenho uma propagação de muitos hubs de conteúdo e isso por si só traz uma complexidade muito grande, uma necessidade de atualização das empresas o tempo inteiro sobre as melhores formas de se comunicar. E nós temos, na paralela a isso também, a evolução da tecnologia e dos meios e as plataformas de tecnologia. Nós temos hoje esse boom de inteligência artificial, né, o boom também das tecnologias imersivas, da computação quântica. Isso tudo impacta na forma como as pessoas se comunicam e como elas transmitem informação. Então, eu vejo como desafios e tendências, né, essa necessidade de estar em constante aprendizado, né? O empresário hoje ele precisa se colocar na cadeira de aprendiz, de realmente buscar o tempo inteiro entender, poxa, o que é esse negócio de metaverso?
Será que esse negócio veio para ficar? Qual é o impacto desse negócio no meu negócio? Né? O quanto a inteligência artificial vai impactar no meu negócio? O que eu posso fazer em relação a isso? Então, hoje, ser empresário é entender de comunicação, é entender de tendências de comunicação. Eu sempre falo, isso não é algo que pode ficar restrito no departamento de comunicação. Né? Hoje comunicação é ferramenta de poder. Eu preciso me comunicar, eu preciso demonstrar que eu tenho um repertório hoje atualizado para convencer na minha linha de argumentação o engajamento dos meus públicos. Então, hoje em dia a gente trabalha com 4 gerações. Então, como é que eu vou convencer uma geração mais nova que eu sou uma empresa moderna e inovadora se eu, enquanto líder dessa empresa, não entendo do que está acontecendo? Então, há uma necessidade o tempo inteiro de ser aprendiz, de ir para a cadeira e de entender quais são essas tendências. Ótimo, não dá para virar as costas para isso, né? As ferramentas estão aí e a tecnologia cada vez inovando mais. É preciso se apoderar dessas ferramentas, enfim, dessas possibilidades e usufruir com eficiência, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso ainda, sobre tendências também e meio que pontualmente, queria saber de você quais são os grandes ativos que a gente tem numa questão até social, ambiental, que são tão importantes, que é preciso as empresas estarem atentos e que corroboram aí com a sua marca, com as suas defesas dentro do seu trabalho, dentro do mercado. Mas é mais um respiro, mais um intervalo que a gente faz e a gente volta no próximo bloco continuando nessa conversa aí, tá bom, Patrícia? Muito bem, mais um respiro, também convido você para continuar com a gente, Rumo Certo, edição especial dessa semana, volta já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial. Estamos falando hoje sobre reputação corporativa e comunicação dentro das empresas. Eu estou conversando com Patrícia Marins, que é especialista no assunto. Então, Patrícia, continuando a nossa conversa, falando de tendências aí, a gente terminou o último bloco com esse tema. E eu te pergunto, quais são as tendências também quando a gente fala de ativos importantes que as empresas têm que observar, que estão aí na sociedade, a questão ambiental, ESG é muito importante também. Como as empresas trazem isso para dentro e colocam isso ali na sua forma, né? Que monta, no seu conjunto que monta a reputação. Como é que se dá isso? Olha, quando a gente fala de ESG, né, então pela sigla de Environment, né, é o ambiente, é o clima, S de social e G de governança, a gente está falando de algo que não é restrito ao mercado financeiro. Não é mais o indicador da onde um fundo vai investir, alocar recurso ou não. Hoje, ESG deixou de ser tendência, é realidade. As empresas estão tendo like ou não pelo compromisso que elas têm com essas 3 letrinhas. E o compromisso, ele precisa ser autêntico. Então, não adianta eu criar uma campanha dizendo eu sou ESG, eu apoio o meio ambiente, eu tenho uma política de diversidade, aqui na minha empresa a governança é muito clara, papéis e responsabilidades. Então, eu posso falar isso, mas eu vou ser julgado por, de fato, as ações que eu colocar em curso. Né? Então, de que maneira a sua empresa está tratando o lixo? De que maneira a sua empresa está tendo um compromisso com a questão climática? De que maneira você, de fato, tem uma política de diversidade e inclusão? Como é visto para os seus funcionários a questão de governança, de papéis e responsabilidades? As pessoas batem cabeça demais, para fora é uma coisa, para dentro é outra. Bom, isso é o que vai ditar as regras da observação dos seus públicos em relação à sua reputação. Então, eu não posso nem dizer, sabe, Sebastião, que isso é tendência, isso é realidade.
As empresas que estiveram fugindo disso, elas vão pagar um preço caro, porque é isso que hoje a sociedade moderna, a sociedade atual cobra e vigia, né? A gente vive num Big Brother 24/7 em relação aos compromissos com o nosso país, com a nossa sociedade, com o nosso planeta, né, com questões sociais e questões de pautas urgentes. Quais são as pautas urgentes que estão em volta da sua fábrica e que você, de repente, está fechando os olhos para ela? É isso que a sociedade vai julgar a sua reputação. Não basta ser simpatizante dessas causas, né? Precisa ter ação, né? E vai muito além também dos tradicionais quadrinhos na entrada do escritório, onde se fala da missão e dos valores, né? Foi-se o tempo, né, Patrícia? É uma revolução, felizmente, né? Mas é preciso que isso seja muito, de novo, a gente fala aqui, transparente, né? Como se dá a comunicação, então, para mostrar isso de forma eficiente, para que não pareça isso também algo de marketing só, né? Isso é sutil, como acontece isso para que dê resultado? Assim, só vai ser, de fato, dar resultado se for verdadeiro. Por eu poder comunicar, eu posso comunicar aquilo que eu criei numa estratégia de marketing ou uma campanha temporária, e isso vai fazer um efeito ali momentâneo, mas para a perenidade, que é o tema da nossa conversa hoje aqui, que é reputação, eu preciso ter verdade. Então, como eu comunico? Eu comunico aquilo que de fato eu faço e aquilo que é de fato atrelado a propósito, né? Então, aquele famoso walk to talk, né, é o que é agora essa pedra angular nessa comunicação. Então, eu faço para depois comunicar, mas eu primeiro tenho que fazer. Tem que ser genuíno, eu vou ser cobrado por essa transparência. Então, por exemplo, uma empresa que fala que ela é ESG, mas ela tem um descarte de lixo que não tem uma reciclagem, onde ela não cuida com o lixo que está ali contaminando uma comunidade. Aí ela vai ser julgada por não ser ESG. Então não adianta eu colocar uma campanha no ar dizendo que eu sou ESG se eu não cuido do meu lixo. Então eu comunico aquilo que de fato eu tenho aderência às pautas, né, ligadas a essas 3 letras, o ambiental, o social e a governança, na medida em que elas forem verdadeiras e na medida em que elas forem ganhando, né, concretude. Aquela coisa de querer mostrar antes de ter o que mostrar, depois ali na esquina você vai cair e a crise vai ser muito maior. Então, é importante controlar essa sua ansiedade e ter, de fato, algo concreto para mostrar. Assim, eu sei que nós estamos vivendo uma sociedade onde tudo é muito rápido, onde nós consumimos muito rápido, onde os vídeos são curtinhos, não é? Mas, no que tange à reputação, a gente não pode brincar com aquilo que vai ser cobrado. Então, tem que ser verdadeiro e tem que ter robustez para eu poder comunicar. Fico feliz com isso. Que bom que é assim, que não é mais só tendência, que é para hoje, né? A sensação que tenho às vezes é que a gente volta no tempo, né? Onde nossos pais se valiam da palavra e só, né? Para ser verdade, a reputação estava na palavra, não preciso assinar um documento, nossos pais e avós diziam isso, né? E isso era muito importante. Isso passa a ser muito importante hoje também, né? Por mais que tenhamos facilidades, que tenhamos tecnologia, mas a verdade do que você é, do que você exprime, ela precisa aparecer e é o mais importante. O resto é ferramenta, né? A gente volta, felizmente, também a uma relação cada vez mais humanizada, né? E aí, quando a gente fala de tendência, sim, tecnologia, a humanização é o ponto principal, né? Nas relações dentro da empresa, nas relações com o cliente, com o fornecedor, né, Patrícia? Esse talvez seja o ponto principal, não? Eu concordo totalmente com você, né? Eu acho que aquela discussão, será que a inteligência artificial vai pegar o lugar do humano? Será que os robôs vão pegar o meu lugar? Né? Eu acho que a gente sempre volta, quando a gente começa essa discussão, a um ponto que é quais são as características nossas que ninguém vai pegar. E entre elas, e a mais importante delas, é a empatia,
é a comunicação olho no olho, é a gente estar realmente relembrando que só nós temos os 5 sentidos, né? Então, eu posso, de fato, tocar, né? Eu posso, de fato, utilizar algo para estimular alguém pelo ouvir. Ou seja, os 5 sentidos, eles precisam estar muito presentes nessa comunicação genuína, na comunicação empática, nas construções de conversas, né? Cada vez mais a gente buscar o olho no olho, por mais que eu esteja no metaverso, eu estou no metaverso, eu estimulo as pessoas a estarem no metaverso, a gente não pode abrir mão disso, mas a gente pode fazer isso com empatia, com responsabilidade, com verdade. Então, eu acredito muito na comunicação empática, eu não conheço nenhuma ferramenta tecnológica que substitua a comunicação empática, a comunicação com base na verdade, a comunicação com base em propósito. Essa é a aposta, essa aposta a gente vem professando todos os anos, né? Nós da oficina, todos os anos nós acompanhamos as tendências de comunicação e sempre no começo daquele ano a gente lança o nosso book de tendências. E a comunicação empática, ela tem estado nos últimos 3 anos como uma tendência a ser perseguida. Então, eu não terceirizo a comunicação para a máquina, mas eu humanizo a comunicação por meio da máquina. Acho que essa é a grande diferença da gente saber utilizar a comunicação para nosso proveito. E aí eu pergunto, como a gente mensura os resultados de tudo isso que a gente falou? Meio que concluindo a nossa conversa, já que indo para o finalzinho. Mas é preciso mensurar, né? A gente quer ver resultado. Resultado, eu imagino, a médio e longo prazo, mas é mensurável, né? Sem dúvida nenhuma. A gente dizia até pouco tempo atrás que reputação é um ativo intangível. Hoje não é. Reputação é um ativo tangível, mensuro. Né? A gente vê grandes marcas dizendo que mais de 80% do seu valor de mercado vem da sua reputação. Mais de 80%, né? O Mark Zuckerberg, quando teve aquele problema do vazamento de dados no escândalo do Cambridge Analytics, ele esteve no Senado Federal americano, num depoimento onde ele disse, olha, mais de 86% do valor do Facebook, do Meta, vem da sua reputação. Então é muito importante que eu esteja aqui na frente dos senhores para esclarecer o que aconteceu. Então, a reputação hoje é mensurável. Você pode mensurar a reputação em cima do impacto de vendas, em cima da sua relação com o cliente, em cima do seu clima organizacional, o engajamento dos seus funcionários, a relação com a imprensa, ou seja, em cima dos seus públicos, você pode criar métricas de mensuração da sua reputação. É necessário, eu acredito que comunicação precisa ter alinhamento a propósito, então eu não posso fazer um trabalho de comunicação sem saber qual é o objetivo, como é que eu vou ser mensurado, porque senão lá na frente todo mundo vai falar, será? Eu acho, foi, não foi? Então, apesar de trabalharmos com uma ciência inexata que é a comunicação, nós temos que trazer dados, né, de mensuração desse resultado de comunicação. E essa mensuração se dá em cima do impacto reputacional nos públicos envolvidos, né? Então, qual é o impacto reputacional de uma ação feita pela companhia junto ao público interno, junto aos seus acionistas, junto aos seus clientes? Então, é assim que a gente começa a mensurar a importância da reputação no dia a dia da organização. Tem ferramentas para isso hoje, né? Patrícia, né? Tem recursos, a gente tem como fazer isso hoje, né? É claro, é evidente, ainda mais com a tecnologia que a gente tem, né? Patrícia, e você vê com otimismo aí, eu digo, a percepção das empresas, dos empreendedores, até dos colaboradores também dentro das empresas, para essa mudança que a gente precisa construir, adaptar dentro das empresas, né? De uma comunicação efetiva, né? Cada vez mais inclusiva também, e do quanto a reputação é importante, é um ativo importante. Você vê isso com otimismo? A gente já falou de certo de tendência, mas eu digo da sua avaliação enquanto profissional
É claro, eu quero que cada vez você tenha mais empresas para dar consultoria, mas quanto menos a gente tiver, é sinal de que as pessoas estão entendendo mais essa política, essa lógica, né? Mas como é que você vê isso nesse sentido aí? A gente está caminhando para um bom caminho? Não, sem dúvida. Eu acredito que nós temos desafios hoje muito complexos no campo da comunicação, dessa comunicação em rede, né? Dessa comunicação que de repente estão falando de você nas redes sociais e você não sabe nem por quê, nem quem começou o tiroteio e você precisa se posicionar, né? Essa complexidade toda que nós estamos vivendo com a comunicação nos deixa muito estimulados a ter muito otimismo, né? Porque hoje todos somos comunicadores. Né? Mesmo aquele líder que fala, eu não gosto de falar, eu sou tímido, mas você é líder. Então, se você é líder, você é comunicador. Você depende da comunicação para garantir o sucesso do seu negócio. Então, não tem como não ver com otimismo. Nós temos hoje cada vez mais líderes mais preocupados com a comunicação, com o poder da comunicação, com o impacto dessa comunicação e, ao mesmo tempo, nós temos uma profusão hoje no mercado de apoio da tecnologia que nós podemos tirar ao nosso propósito. E da mesma maneira, aquilo que era inacessível, aquilo que era muito caro, aquilo que antes não era para mim, eu sou um pequeno empreendedor, hoje eu já consigo cada vez mais, né? Então nós temos canais de redes sociais, onde você pode criar, onde você pode co-criar, né? Então você tem muitos mecanismos hoje que antes eram restritos a poucos e que de fato impulsionam o empreendedorismo. Hoje cada empreendedor pode ter um canal, vários canais nas redes sociais. Eu posso fazer as minhas vendas com lives, né? Então shopping lives. Então eu tenho muita possibilidade de melhorar o empreendedorismo por meio de novas tecnologias de comunicação. Então, isso nos deixa extremamente otimistas, né? Sabemos o desafio, mas como eu falei antes, quando a gente se coloca na condição de aprendiz, quando eu me coloco como algo que é um desafio para a minha carreira de empreendedor e não apenas para a pessoa que eu contratei para cuidar da minha comunicação, eu realmente começo a verificar que é possível eu ir além, que existem recursos que antes eu não conhecia e que eles vão me dar muito mais fortalezas para seguir. Muito bom, que conversa boa para a vida pessoal, para a vida empresarial. Fico muito feliz de ter você conosco aqui hoje, Patrícia. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por trocar ideias, compartilhar conhecimento aqui com a gente também. Volte mais vezes para a gente conversar mais. Eu sei que você tem sede da oficina aqui em Brasília também, então fica fácil até que a gente se mantenha nesse relacionamento, traga mais informações, compartilhe mais ideias também. Mas por hoje, pela edição especial aqui do Rumo Certo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, adorei o papo, passou tão rápido. Espero que tenha sido gostoso para você também que acompanhou a gente. Contem comigo, quando vocês quiserem vai ser um prazer voltar. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou com a gente aqui o Rumo Certo edição especial de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.